Olá! Você já se olhou no espelho hoje? Já? Gostou do que viu? Se identifica com o que vê? Gosta da sua imagem? Agora imagina uma pessoa que todos os dias olha no espelho, desde pequena, e não se reconhece. Já pensou no nível de sofrimento que é você se ver todos os dias e achar que aquela pessoa que você vê não é você? Pois é. Hoje, o assunto que eu quero conversar com você é sobre transgêneros. Você deve ter visto a novela que está passando agora atualmente, que existe uma pessoa que é transgênero. Eu acho que isso é muito legal a novela trazer, porque está impulsionando uma discussão de questões que até então a gente colocava embaixo do tapete, porque é difícil pensar, é difícil olhar para isso, olhar para as pessoas que não estão na forma, que não estão iguais. Muito bem, o transgênero, para você entender, é mais ou menos isso que eu acabei de dizer. É alguém que não se identifica com o sexo biológico que nasceu. A maior questão que um transgênero tem para responder para ele mesmo é: quem sou eu? Ele não se vê da forma como ele nasceu, ele não se sente do sexo que ele pertence, aliás, não pertence, e as pessoas tratam ele por aquele sexo que corresponde à genitália dele e não ao cérebro dele. E aí esse sofrimento, ele vai indo pela vida, né? Ele vai crescendo assim, vai se transformando um pré-adolescente assim, e às vezes um adolescente assim, e com muita dificuldade, a família às vezes para e fala: o que está acontecendo? Ou a própria criança, o próprio adolescente diz para os pais: eu sou uma menina, não sou João, eu sou uma menina. Ou eu não sou Maria, eu sou um menino. E as famílias, mesmo confusas, muitas vezes vão buscar ajuda e aí conseguem entender que essa criança, digamos, está com o papel de gênero trocado. E aí, quando essa família acolhe o problema, começa um longo processo de hormônios na pré-adolescência, de interromper o início, né, da adolescência, a puberdade, dar uma interrompida e começar um tratamento com hormônios, no caso das meninas com testosterona, no caso dos meninos com progesterona, e para que essa menina que na verdade se sente homem comece a se desenvolver mais como um menino. Então ela vai ter desenvolvimento de pelos, de musculatura, ela vai ter a voz engrossada e ela vai assim se sentindo um menino, e inicia um tratamento lá mais ou menos por volta dos 18 anos, que dura 2 anos, para que realmente uma equipe multidisciplinar constate que essa pessoa está no sexo errado. E aí é todo um tratamento psicológico, é todo um tratamento psiquiátrico, enfim, médico, para que essa pessoa se sinta preparada para um processo de mudança de sexo, que só é autorizado a partir dos 21 anos. Mas é uma libertação, é uma sensação de que finalmente posso ser eu. Finalmente, agora, a minha cabeça, ela corresponde ao meu corpo. E, infelizmente, isso só pode acontecer aos 21. E, claro que com apoio familiar isso fica muito mais fácil, mas de qualquer forma é um processo muito doloroso e muito difícil. Importante dizer que o fato de uma pessoa ser transgênero, ela veio por uma questão genética, ela nasceu assim. E fora isso, ou a parte disso, temos a orientação sexual, que é a que sexo eu tenho atração química, enfim. Então, um transgênero que é masculino, se sente homem, ele pode ter atração por uma mulher, ele pode ter atração por outro homem, ou ele pode ter atração pelos dois e ser bissexual. Então, não é porque ele fez todo o processo de modificação de sexo e se transformou naquilo que ele se sentia, por exemplo, um homem, que ele vai ter atração, orientação para uma mulher. Ele pode ser um transgênero homem, homossexual. Ela pode ser uma transgênero mulher, homossexual, ou bi, ou hétero. Então, é importante porque as pessoas confundem muito isso. O que é transgênero e o que é homossexualidade, bissexualidade, heterossexualidade. Então, a questão da sexualidade, da orientação, tem a ver com atração, com aquilo que me atrai, com aquilo que me gera uma química. A questão de ser transgênero tem a ver com o processo que aconteceu lá na gravidez, que é uma questão orgânica, que é uma questão genética que aconteceu na gravidez. Ambos, né? Em ambos os casos, a pessoa não escolheu. Ninguém escolheu ser transgênero, ninguém escolheu ser homossexual. São coisas da natureza da pessoa. Então, uma coisa é genética e a outra coisa já nasce também com a pessoa, que é a orientação dela. É por quem ela orienta os afetos dela. Em ambos os casos, precisamos respeitar. E é por isso que eu fiz esse vídeo para você. Para que você, que não conhecia, que não sabia, comece a conhecer, a saber, a respeitar e a exigir que os seus filhos, se você tiver, também respeitem os coleguinhas da escola
que têm um comportamento homoafetivo ou que são transgêneros. É importante comentar com os filhos isso, porque quando a gente sabe de uma coisa, quando a gente entende uma coisa e a gente não ignora uma coisa, a gente tende a não ser preconceituoso. O preconceito nasce de uma grande ignorância. Eu só tenho preconceito com aquilo que eu não conheço. Quando eu chego perto da coisa e me aproximo e conheço, eu não tenho por que ter um preconceito, porque eu já tenho um conceito. E quando você tem um conceito, você aprende a respeitar, porque somos todos iguais e todos temos direito à liberdade e ao respeito e à felicidade. Até a próxima.